noite, Fiapo. E aí? Presidente, por favor, peça ao vereador Antônio Henrique Fiapo para habilitar a câmera dele e o áudio, porque parece que ele desabilitou sem querer. Então, eu vou ligar para ele, vou fazer uma ligação para ele aqui à parte. Ele desabilitou lá, né? Então, ele não viu o recado que eu mandei para ele, né? A operadora está tentando habilitar, mas acho que ele desabilitou lá, ele tem que ativar. Entendi. Em meio à live, começo lá, quando eu fui abertura, mas o meu... Ficou tranquilo o meu, né? Minha abertura, né? Não viu aí, não? Ficou, presidente. Agora ele entrou aí, ele conseguiu agora, viu? Tá ok. Tá ok, então uma boa noite e sucesso aí na live, viu? Obrigado aí, boa noite. Boa noite, Fiapo, e até breve. Tchau, Até breve, Josnaldo. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, Fiapo. Pode iniciar. Ok, né? Hoje nós vamos para a segunda live da UVP, aqui com o Dr. Paulo Pinto. Hoje também veremos a participação do Dr. Renato, que são do mesmo escritório e que estão nos ajudando a UVP, ajudando os vereadores do estado de Pernambuco e as vereadoras, e também os pré-candidatos a vereadores e vereadoras com temas importantes sobre as eleições 2020. E hoje nós temos essa questão de limites de pré-campanha. Eu vou pedir que o doutor Paulo faça uma explanação a esse respeito, né, para que todos possam compreender melhor. E qualquer dúvida, nós vamos aqui ao longo da live fazendo alguns questionamentos. Boa noite, doutor Paulo. É com o senhor. Boa noite, vereador Antônio Henrique Fiapo. Gostaria, mais uma vez, de agradecer a você, como vice-presidente da UVP, e ao presidente da UVP, o vereador Josinaldo Barbosa. O tema que vamos debater hoje aqui, ele não poderia ser mais atual. A questão da pré-campanha, a gente está vivenciando ela exatamente nesse momento, né? Nós temos aí, até que se inicie a propaganda eleitoral propriamente dita, o período de campanha eleitoral, nós temos aí aproximadamente 2 meses pela frente. Então, serão 2 meses, como a gente vai ver aqui hoje, de pré-campanha. E o que é exatamente a pré-campanha? A pré-campanha é o período que antecede a fase de campanha eleitoral, a fase delimitada pela lei, né, para que se dê início à campanha eleitoral. Normalmente, esse período ele inicia após o dia 15 de agosto do ano das eleições, né? Este ano, em função da particularidade do adiamento das eleições,
pela emenda constitucional número 107 de 2020, a pré-campanha vai se estender até o dia 26 de novembro, até o dia 26 de setembro de 2020, quando, a partir do dia 27, nós teremos, 27 de setembro, iniciada a fase de campanha eleitoral. O que nós nos propusemos a falar aqui hoje é exatamente sobre quais são os limites para a pré-campanha. O que é que um candidato, na verdade, um pré-candidato, ele pode fazer e não pode fazer nessa fase de pré-campanha. Para que a gente chegue à verificação do que é possível fazer ou não na fase de pré-campanha, é preciso que a gente antes saiba o que é a propaganda eleitoral antecipada ou extemporânea, ou seja, aquela propaganda que é feita antes da fase própria de campanha eleitoral e que é considerada ilícita, ilegal pela legislação eleitoral e passível de sancionamento pela Justiça Eleitoral. A propaganda eleitoral antecipada ou extemporânea é exatamente aquela que é realizada em desconformidade com os permissivos legais, as permissões que a lei dá, antes do período da campanha eleitoral. Ou seja, no caso da eleição presente, todas as manifestações realizadas antes do dia 27 de setembro, elas estão sujeitas a exame pela Justiça Eleitoral, mediante os meios próprios, e, caso não se adequem às permissões legais, estão passíveis de sancionamento. Para que se saiba o que pode ser classificado como propaganda eleitoral antecipada, é preciso antes entender o que é propaganda eleitoral. E aí reside a grande dificuldade, porque a legislação eleitoral, ela nunca estabeleceu um conceito do que seria propaganda eleitoral. Historicamente, a nossa legislação eleitoral apenas estabelece o termo, ou seja, o dia a partir do qual a veiculação da propaganda eleitoral, propriamente dita, ela é permitida. Como a lei nunca fixou esse conceito, coube ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, fazê-lo. E ele o fez através da sua jurisprudência. Como é que o TSE veio a estabelecer o conceito de propaganda eleitoral? Isso foi feito a partir de um acórdão muito famoso, o acórdão número 15372, de 1999, de relatoria do ministro Eduardo Alckmin, onde o TSE passou, a partir dali, a adotar um conceito tripartite de propaganda eleitoral. O que é isso? Foram fixadas 3 hipóteses, né, que, se aquela manifestação, se aquela publicidade, ela se enquadrar em uma dessas 3 hipóteses, ela será tida como propaganda eleitoral. E que hipóteses são essas? A primeira delas é aquela manifestação que leva ao conhecimento geral, leva ao conhecimento do público em geral, ainda que de forma dissimulada ou subliminar, uma candidatura, mesmo que apenas postulada, ou seja, mesmo que apenas uma pré-candidatura. A segunda hipótese, que foi fixada lá pelo TSE na sua jurisprudência, é aquela publicidade que ressalta as ações políticas que um determinado candidato ou uma determinada pessoa pretende desenvolver à frente de um cargo eletivo. E a terceira hipótese é exatamente quando se leva ao conhecimento razões, motivos que levem o eleitor a concluir que fulano ou beltrano ele é o mais apto, o mais indicado para exercer um cargo eletivo, seja ele de prefeito, vereador, deputado federal, estadual, etc. Então, se uma dessas 3 hipóteses
restar configurada, segundo o entendimento clássico do TSE, nós estaremos diante de uma propaganda eleitoral. E se ela for realizada antes do período permitido, ela seria considerada como irregular. Agora, esse conceito clássico de propaganda eleitoral, ele mudou com as alterações que foram introduzidas pela reforma eleitoral levada a efeito pelo legislador em 2015. O legislador, em 2015, ele introduziu profundas mudanças no artigo 36A da Lei Eleitoral. Esse artigo 36A passou a estabelecer várias situações que não configuram propaganda eleitoral antecipada. E, obviamente, isso afetou o próprio enquadramento de uma manifestação política como propaganda eleitoral. O que é que ocorre? Exatamente o que o TSE ele estabeleceu como premissas, como balizas para a configuração de uma manifestação política como propaganda eleitoral, o legislador desfez, ou seja, disse exatamente o contrário do que o TSE fixou lá naquele acordo que eu me referi. Ou seja, ele passou exatamente a dizer que, em primeiro lugar, a primeira hipótese que a gente viu era levar ao conhecimento geral uma candidatura. E o legislador passou a dizer, olha, todos podem se dizer pré-candidatos, todos podem fazer postagens nas redes sociais, se colocar em reuniões públicas e em qualquer outro tipo de evento como pré-candidato. Isso não mais é considerado como uma propaganda eleitoral irregular. A segunda hipótese que nós vimos acima é exatamente o ressaltar o que o candidato ou pré-candidato pretende fazer ao se alçar aquele cargo. Qual é a plataforma política dele? O que é que ele pretende realizar? Exatamente o artigo 36A, a gente vai ver mais à frente, que permitiu que os pré-candidatos eles possam dizer quais são suas plataformas políticas, seus projetos políticos. A terceira hipótese, classicamente reconhecida como propaganda eleitoral, era exatamente a exaltação das qualidades pessoais de uma pessoa para o exercício de um cargo público eletivo. E a lei, mais uma vez, a partir de 2015, ela deixou muito claro que é possível ao pré-candidato exaltar suas qualidades pessoais. Tudo isso, obviamente, como a gente vai ver com mais detalhes, condicionado à inexistência do pedido explícito de voto. Isso a gente vai ver lá de forma detalhada no artigo 36A da Lei Eleitoral, da Lei 9.504. Eu vou fazer uma leitura rápida aqui dos dispositivos para que fique claro o que é que pode e o que não pode ser feito. O artigo 36A diz o seguinte: não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolva um pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, nós falamos isso agora há pouco, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos, também ressaltamos isso agora, e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet. A primeira hipótese é a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico. Nós tratamos, inclusive, disso na última live da semana passada. Foi uma pergunta do vereador Josinaldo Barbosa, onde ele perguntou quando passaria a ser proibido que candidatos ou pré-candidatos eles participassem de entrevistas em programas de rádio ou de televisão. E naquela oportunidade eu ressaltei que, atualmente, com a nova redação dada ao artigo 36A da Lei Eleitoral, essa vedação de
de conferir um tratamento privilegiado a determinado candidato, ela deixou de ser exclusiva do período eleitoral propriamente dito. Ela passou a também existir essa obrigação de tratamento isonômico num período de pré-campanha, conforme a gente acabou de verificar aqui da redação do inciso 1, onde as emissoras de rádio e de televisão elas passam a ter o dever de conferir tratamento isonômico. Antes desse dispositivo, nós tínhamos o artigo 45, inciso 4º da lei eleitoral, onde ele estabelece que a vedação às emissoras de rádio e televisão, para que em sua programação ela não possa dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação, ocorreria a partir do final do prazo para as convenções partidárias. Hoje em dia, nós temos que interpretar conjugadamente, sistematicamente, os dois dispositivos para entender que o tratamento isonômico ele deve existir tanto na fase de pré-campanha como na fase de campanha propriamente dita. Uma outra hipótese que o artigo 36A passou a considerar como não propaganda eleitoral, como não propaganda antecipada, é a realização de encontros, seminários ou congressos em ambiente fechado e às expensas de partidos políticos, para tratar de questões partidárias. A outra hipótese é a realização de prévias partidárias, que a lei consagrou como uma hipótese de não configurar propaganda eleitoral antecipada. Mais na frente, nós vamos ver também a questão da divulgação dos atos parlamentares e de debates legislativos. Também, desde que não se faça pedido de votos, passa a ser permitido e não configura propaganda eleitoral antecipada. Também estabeleceu a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais. E existem outras hipóteses, mas que não são tão importantes a gente ressaltar agora. Fechando esse dispositivo, nós temos o parágrafo 2º do artigo 36A, que traz ainda uma flexibilização maior, ao estabelecer que, nas hipóteses dos incisos 1 a 6 do caput, são permitidos o pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. Então, vemos que hoje é muito mais elástico, são muito mais elásticas as possibilidades de manifestação nessa fase de pré-campanha. E por que isso ocorreu? Na verdade, a gente sabe que em 2015 o legislador ele reduziu pela metade o período de campanha eleitoral, que era de 90 dias, e passou, a partir das eleições de 2016, a ser de apenas 45 dias, aproximadamente 45 dias. Como essa redução do prazo de campanha eleitoral ela favorece quem já é candidato, quem já é conhecido no meio político, quem já detém um mandato eletivo ou que é conhecido no meio político porque é da televisão, é um artista, ou outras formas de se ser conhecido publicamente. Então, como essas pessoas com um tempo menor de campanha seriam favorecidas, porque quem não tem esse conhecimento teria um período muito curto para se expor, para se mostrar. Então, o legislador achou por bem flexibilizar as possibilidades de manifestação na pré-campanha, para que essas pessoas que não têm essas mesmas possibilidades, esse mesmo conhecimento público, possam se expor, se colocar como pré-candidatas, expor suas ideias, suas propostas, e assim poder, na fase de campanha propriamente dita, complementar essa exposição. O que é que ocorreu? Com essa reforma eleitoral, o TSE teve que se debruçar sobre esses novos preceitos legais. A velha jurisprudência do TSE não mais se adequava à legislação. Então, o TSE passou a ter que enfrentar essa nova redação do 36A para identificar o que a partir de então configuraria ou não propaganda eleitoral antecipada. E aí é que, através de decisões proferidas relativamente às campanhas eleitorais de 2016
e em 2018, o TSE estabeleceu algumas premissas para que se possa identificar se aquela propaganda, se aquela manifestação, ela é antecipada, extemporânea e, consequentemente, ilícita e passível de sancionamento. Esse tema é bastante complexo. Vou tentar aqui simplificar e falar de uma forma mais entendível, mais simples. Mas, obviamente, vão ficar de fora alguns aspectos que não dá para a gente abordar em um período curto de tempo. A primeira fase para se identificar se determinada manifestação ela pode ser sancionada ou não, pode ser tida como propaganda eleitoral antecipada ou não, é uma análise para verificar se aquela manifestação ela é um indiferente eleitoral ou, a contrário senso, ela tem um conteúdo eleitoral. O que é que o TSE vem considerando como indiferente eleitoral? Ele vem considerando como indiferente eleitoral os atos publicitários não eleitorais, ou seja, aqueles que não têm qualquer conteúdo, seja direto ou indiretamente, relacionado com a disputa eleitoral. Óbvio que esse conceito é bastante complicado. Isso vai ter sempre que verificar-se o caso concreto. Não dá para se partir efetivamente de um conceito fechado e que abrange todas as hipóteses. Vai ser sempre o caso a caso, a análise de cada situação que vai possibilitar ao intérprete, ao julgador, identificar se aquela manifestação ela é um indiferente eleitoral ou se é uma manifestação com conteúdo eleitoral. O indiferente eleitoral é aquele ato, que não tem caráter eleitoral, que não tem qualquer conteúdo que se relacione com a disputa eleitoral. Por sua vez, a manifestação com conteúdo eleitoral é aquela manifestação de natureza política em que se encontrem presentes aqueles clássicos elementos da propaganda que a gente viu anteriormente, A divulgação de uma pré-candidatura, a exaltação de qualidades próprias para o exercício de um mandato, ou a divulgação de plataformas ou projetos de governo. Se aquela manifestação ela tiver um desses componentes, ela vai ser tida como de conteúdo eleitoral e não um indiferente eleitoral, e vai ser possível de sancionamento, desde que, passando para uma fase seguinte, ela se enquadre em algumas das hipóteses que eu vou trazer a seguir. Renato, por favor, coloca aí na apresentação o primeiro slide aí, que é uma publicação na rede social de Luciano Huck. Compartilha, por favor, a tela aí. Antes de compartilhar, Paulo, eu gostaria de desejar boa noite a todos e também cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando. Tem José Raimundo, de Afogados da Engazeira, o vereador, que está acompanhando a gente desde a primeira live. Também Igor Samariano, está aqui também presente. Ana Cecília Araújo, está falando aqui muito bom, Paulo. Doutor Hugo Moura, nosso colega, advogado eleitoralista também. E doutor Augusto Martins, na verdade, ele é vereador de Afogados da Engazeira também. Então, uma boa noite a todos e cumprimentar a todos também. Vou compartilhar aqui a tela. Está dando para visualizar. Isso, pronto. É essa postagem aí de Luciano Huck. Essa primeira. A gente vê aqui, eu trouxe esse exemplo para a gente ver o que normalmente pode ser tido como um indiferente eleitoral, ou seja, aquele conteúdo que não tem nenhuma relação com a disputa eleitoral em si. Isso é uma postagem recente de Luciano Huck com relação à explosão que ocorreu em Beirute. Ele diz lá: estive em Beirute há 2 anos gravando
o @Caldeirão do Huck. Hoje fico muito triste e quero deixar meus sentimentos às famílias que estão sofrendo pelas mortes causadas e por essa explosão chocante dessa tarde. E aí ele complementa dizendo que tem amigos em Beirute, que nosso país tem relação social com o Líbano, etc. Não há aqui nessa postagem nenhum daqueles elementos que a gente identificou como elementos clássicos da propaganda eleitoral. Não há menção à pré-candidatura, não há exaltação de qualidades pessoais de Luciano Huck, nem nenhuma exposição de plataforma política, né, de algo que ele pretenda fazer, pretenda construir em eventual exercício de mandato eletivo. Então, esta postagem é classicamente reconhecida como um indiferente eleitoral. Pode passar o próximo, Renato, por favor. Aí nós vamos agora ver exatamente uma situação oposta. Nós temos aqui uma postagem também recente de Guilherme Boulos, onde ele diz lá: participe ativamente da pré-campanha do Boulos e Erundina para construirmos juntos uma São Paulo mais justa. Para ser um porta-voz, inscreva-se, e aí tem um link lá, e vem a foto dele, né, com Luiz Erundina, o nome, Boulos mais Erundina, um símbolo aqui, né, provavelmente um símbolo que vai ser utilizado na fase de campanha, né. Nesta postagem, nessa manifestação, nós reconhecemos aqui vários elementos daquele conceito clássico de propaganda eleitoral. Nós temos aqui a menção a uma pré-candidatura, né, tanto a prefeito como a vice, né. Nós temos aqui a identificação do que se pretende fazer, né, construir juntos uma São Paulo mais justa. Nós temos a foto, uma estrutura de marketing aqui, de elaboração da postagem. Então, isso aqui é o que o TSE entende como uma manifestação com conteúdo eleitoral. Agora, não necessariamente o que tem conteúdo eleitoral configura, hoje em dia, propaganda eleitoral antecipada, propaganda eleitoral ilícita, né? Então, nós vamos, para que se enquadre a manifestação como propaganda antecipada, nós vamos ter que partir para uma segunda fase e identificar se ela tem alguns elementos que, agregados ao conteúdo eleitoral, nos habilita a dizer que é uma propaganda eleitoral antecipada. Renato, pode tirar aí a apresentação. Bom, quais são esses elementos que a gente vai ter que analisar em seguida? Então, como é que funciona? Se eu identifico que é um indiferente eleitoral, cessa a análise e não temos propaganda eleitoral antecipada. Se, do outro lado, eu identifico que a manifestação tem conteúdo eleitoral, eu vou partir para a etapa seguinte e vou verificar se algum dos 3 critérios alternativos, ou seja, não precisa que se conjuguem os critérios, que os 3 estejam presentes ou 12 estejam presentes. Basta que um deles esteja presente, que aquela manifestação com conteúdo eleitoral será taxada, qualificada de propaganda eleitoral antecipada. Que critérios são esses? Que parâmetros alternativos são esses? O primeiro deles e o mais clássico, o mais evidente de todos, é exatamente a presença de pedido explícito de voto. Então, se identificarmos naquela manifestação, além do conteúdo eleitoral, o pedido explícito de votos, automaticamente estará configurada a propaganda eleitoral antecipada e passível de sancionamento. O que é que se entende por pedido explícito de voto? O que é que o TSE vem entendendo? É aquele pedido formulado de maneira clara, direta e não subentendida. Então, não se pode pegar uma manifestação através de conteúdos subliminares, subentendidos, e taxá-la como um pedido explícito de voto. Tem que haver um pedido formulado diretamente, claramente. Agora, do outro lado, não é só dizer vote em mim que configura pedido explícito de voto. A jurisprudência também reconhece que esse pedido ele pode se manifestar, ele pode ocorrer
através de expressões que semanticamente são similares ao vote em mim. E que palavras são essas? Essa é o que se entende como palavras mágicas, ou magic words em inglês. São expressões como vote em fulano, eleja fulano ou cicrano, apoie fulano ou cicrano, marque sua cédula em fulano ciclano, fulano para a Câmara Municipal, vote contra, aí já entra a questão do pedido de voto negativo, né? Vote contra fulano, derrote cicrano, rejeite fulano, e outras expressões similares. Então, na verdade, o que se tem que observar é o contexto. Se do contexto se extrai um pedido direto de voto, e a gente vai ver uma casuística, ou seja, vários casos que a gente vai analisar hoje aqui, para identificar se ali existe pedido explícito de voto ou não. O segundo parâmetro é exatamente a utilização de formas proibidas durante a campanha eleitoral. O que é que ocorre? Se eu identifico que tem conteúdo eleitoral, mas não tem pedido explícito de voto, não acaba aí a análise. Eu vou ter que partir para uma segunda verificação para identificar se aquela manifestação ela foi levada a conhecimento do público através de uma forma que é proibida na fase própria de campanha eleitoral. E por que isso? Porque, obviamente, não se iria permitir, na pré-campanha, a utilização de meios que o legislador entendeu como não passíveis de utilização na fase de campanha. Seria o que o legislador vetou a utilização para não desequilibrar a disputa, se admitíssemos que esses meios poderiam ser empregues utilizados na pré-campanha, isso seria um contrassenso grande, né? Então, o que se entendeu, o TSE, principalmente nos julgados a partir da eleição de 2018, ele passou a entender que se o meio ele é vedado na fase de campanha, também é vedado na fase de pré-campanha. E eu vou trazer aqui alguns exemplos de meios vedados. O mais clássico deles é o outdoor, né? O outdoor, hoje, ele é banido da campanha eleitoral, né? E não pode também ser utilizado na pré-campanha. O showmício, também proibido na fase de campanha, proibido na fase de pré-campanha. E aí você tem outras hipóteses, como distribuição de camisetas, chaveiros, bonés, propaganda em bens de uso comum, como postos de iluminação pública, semáforos, viadutos, etc. O terceiro parâmetro é a violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos. Esse parâmetro ele é mais complexo, né? E não temos hoje muitos exemplos de enquadramento nele com relação à propaganda eleitoral. Nós temos casos já julgados pelo TSE de cassação de candidaturas de candidatos eleitos e diplomados em função de abuso de poder verificado exatamente na fase de pré-campanha, que é o famoso caso da senadora Selma Arruda. Mas de propaganda eleitoral em si, taxada de irregular em função desta violação ao princípio da igualdade de oportunidades, nós não temos hoje muitos exemplos na jurisprudência. Essa consideração é sempre trazida nas decisões, mas não vemos casos em que efetivamente foi aplicada, né? Fazendo essas observações, né, das etapas para se identificar se uma propaganda ela é antecipada ou não, nós vamos partir agora para analisar alguns casos práticos, né, algumas situações que já foram objeto de questionamento judicial e de julgamento por parte do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Em primeiro lugar, eu vou trazer aqui algumas situações onde se verificou o pedido explícito de voto. Renato, por favor, bota aí o próximo slide, por favor. Certo, Paulo. Vou aproveitar mais uma vez aqui para cumprimentar o colega Denis Souza, que eu acredito que é pré-candidato em Machados, nosso colega. O
meu amigo Jário Arturo, advogado também, nosso colega, e Edmilson Gomes Vanderlei, que está parabenizando, dizendo que está muito bom a live. Vou compartilhar aqui a partir dessa? Isso. Não, isso, essa daí. Olha só, aí nós temos uma propaganda que foi feita por um candidato a prefeito de Curitiba, no Paraná, nas eleições de 2016. Né? É uma postagem onde nós temos aqui uma hashtag VoltaGreca33. Né? Neste caso, o TSE entendeu não ter restado configurado o pedido explícito de votos. Né? Apesar de ter aí a fotografia, ter o número do candidato, ter o nome do candidato, uma padronagem que é típica de uma propaganda eleitoral, o TSE identificou que, neste caso, não existia nenhuma daquelas palavras indicando vote em mim, confie em mim, apoie, etc. Né? Não há nessa postagem o pedido explícito de voto e, portanto, ela não se caracteriza como propaganda eleitoral extemporânea, irregular. Isso é algo que, inclusive, qualquer candidato pode fazer. E Renato, acho que vai falar aí, logo a seguir, de um caso recentemente julgado pelo TRE aqui de Pernambuco, já relativo à pré-campanha das eleições vindouras. Né? E logo em seguida passo a palavra aí para Renato falar sobre essa questão. A gente pode fazer esse bate-bola, já aproveitando essa propaganda. Aproveita aí e já fala sobre essa decisão, que tem uma relação próxima com esse caso aqui que o TSE apreciou. Né? É verdade. Eu acredito que no dia 6 de julho, salvo engano, o TRE daqui decidiu um caso bastante parecido, mas a hashtag era o menino é 10. Ele é conhecido na cidade, me foge a memória aqui qual seria a cidade, mas ele é conhecido como um menino, e 10 seria o número do partido que ele está vinculado. E o TRE, numa votação apertada, considerou, e isso é importante destacar, considerou que não configuraria uma propaganda antecipada. Mas, na última sessão, a sessão de ontem, um caso bastante parecido, eu não lembro, a hashtag era alguma coisa, o nome do candidato, 44%. E esta já foi considerada como propaganda antecipada. Então, a linha efetivamente é muito tênue, né? E agora que o TRE daqui de Pernambuco começou a se debruçar sobre a matéria, e eu acredito aí que a gente está numa linha dificultosa para poder identificar o que seria e o que não seria considerado como propaganda antecipada à luz do TRE de Pernambuco. Então, a gente ainda vai ter que estar acompanhando os julgamentos do TRE para poder ter uma certeza mais clara do posicionamento dele. Eu acredito, Renato, que esse caso aí, que tinha 44%, né? Eu acho que se tivesse ali o número do partido ao qual o candidato é filiado, o TRE teria visto, como viu no outro caso, uma propaganda regular, né? Porque não haveria ali um pedido explícito de voto. Eu acho que o que levou aí o TRE, a decisão ainda não está disponível, né, o inteiro teor, para a gente fazer uma análise melhor dos fundamentos, mas me parece que essa indicação, né, esse indicativo de 44%, que provavelmente seria alguma pesquisa que foi realizada, né, a porcentagem de votos que esse candidato estaria detendo naquele momento, faria aí uma remessa direta à questão do voto, né, do voto do eleitor, e pode induzir ao eleitor no sentido de voto em aquele que está na frente, a 44%. Né? Então, Isso, acho que talvez tenha sido essa a razão. Né? É verdade, foi justamente nesse sentido. Ele pegou o quantitativo de uma enquete é permitida, né, nesse período,
e colocou lá na hashtag. Agora, outro fato curioso, também na mesma sessão, inclusive eu aconselho, as sessões do TRE de Pernambuco são todas disponíveis no YouTube, e aí, se você colocar a sessão de ontem, foi discutido vários processos interessantes. Outro caso, e aí o que foi que aconteceu? Esse pré-candidato, ele colocou, não sei como ele conseguiu colocar os números finais do telefone, o número do partido dele, e o que foi que ele fez? Ele colocou um contato, ele disse, entre em contato comigo através do WhatsApp, colocou o número de telefone e destacou a parte final, deixando um pouco maior o número de urna, que seria igual ao número de urna dele, e esta publicidade foi também considerada, na votação apertada, de 4-3, foi considerada propaganda irregular antecipada. É aquilo que eu falei antes, né? Vai depender muito do caso concreto, vai depender muito também, existe um grau de subjetividade relativa aí, né, para se identificar o que é um pedido explícito de voto ou não, né? Isso vai depender muito da análise feita pelo julgador, do contexto daquela propaganda e vários outros fatores, né? Então, realmente, é preciso ter muito cuidado com relação a postagens, a esses atos, para que não venha o candidato, o pré-candidato, a ser sancionado, a ser multado, né? Seguindo aí, Renato, na análise de alguns casos práticos aí julgados pelo TSE, passa, por favor, para o slide seguinte. Esse caso aí que... Esse é o seguinte. É o que tem, assim, a frase, peço, confie no Felipe, como nosso federal. Isso. Pronto. Esse caso aí é interessante, foi um discurso, né, em um evento realizado em um clube aberto ao público, em que um pré-candidato, ele, ao discursar para uma plateia grande, ele disse o seguinte: peço, confie no Felipe como nosso federal. O que é que o TSE entendeu? Que, primeiramente, não era um evento intrapartidário, né, para ter uma ressalva aí de outro dispositivo da lei, né, que ressalva esses eventos que são realizados apenas dentro do partido, com integrantes do partido. Não existia, no caso, o TSE considerou nenhuma prova de que era um evento interpartidário. Até porque o ambiente era aberto, não tinha nenhuma limitação de ingresso apenas aos correligionários do partido e nenhuma outra forma de fiscalização da entrada. Então, o TSE entendeu que essa expressão, né, peço, confie no Felipe como nosso federal, ela configuraria o pedido explícito de voto. Esse caso, inclusive, ele foi julgado bem recente, foi julgado em 18 de março de 2020. Talvez aqui, justamente valendo-se da expressão confie no Felipe como nosso federal. Isso, o TSE entendeu que seria um pedido explícito de voto. Pode passar para o seguinte, Renato. Eu vou já explicando aí enquanto você está colocando, certo? Esse caso aí, o próximo, foi o seguinte: foram panfletos, né, do tipo uma revista, que foram distribuídos, né, com várias pessoas, e também um vídeo. A mesma mensagem, ela era exposta também em um vídeo que foi postado no YouTube. A mensagem, ela tinha o seguinte teor: no dia 2 de outubro, não vão se esquecer, é Vaguinho, é Canela, vamos juntos, vem comigo. Então, o TSE, o que é que ele entendeu? Que essa mensagem, ela tinha elementos internos a ela, ou seja, você não precisaria trazer elementos externos, como a intenção, uma intenção subliminar, etc. Ele entendeu que a própria mensagem em si já trazia elementos aptos a configurar o pedido explícito de voto. E que elementos foram esses que o TSE considerou? A marca temporal, essa foi
acho que o ponto determinante para se considerar essa propaganda como irregular, porque se tinha exatamente a menção ao dia das eleições, né? Se utilizou o dia foi 2 de outubro de 2016, foi a eleição municipal de 2016. Além da marca temporal, ou seja, a indicação do dia da eleição, se tinha ali a identificação dos componentes da chapa, né? Um era candidato a prefeito, me parece que o outro era candidato a vice, exatamente na ordem em que eles seriam futuramente apresentados ao eleitorado, né? Então, o TSE considerou que o pedido de votos, nesse caso, ele foi manifestado de forma clara, direta, e não de forma subliminar ou subentendida. Pode passar para o seguinte. Esse próximo caso, ele também foi um discurso, certo? Proferido também em um evento partidário. Esse evento foi realizado em 12 de maio de 2018. Ele é relativo às eleições de 2018. O que é que acontece? Esse evento ele foi transmitido ao vivo, em tempo real, pelas redes sociais do pré-candidato, certo? Então, o que é que o TSE entendeu? Não é um evento intrapartidário, porque quando você disponibiliza uma transmissão ao vivo para o público em geral, você desnatura esse caráter intrapartidário e passa a estar sujeito à verificação das limitações impostas pela legislação, né? Então, o TSE considerou que, nesse caso, também houve pedido explícito de voto, em face de um discurso do pré-candidato, que, segundo o TSE, abro aspas, de maneira explícita e sem margem de dúvida, pediu votos para si e para outros pré-candidatos, ao pronunciar os seguintes dizeres. O que é que ele disse lá no discurso? Espero que todos vocês transformem isso em voto, viu? Claro que não só para Helena. Vocês lembrem do cristão que aqui está, e aponta para ele mesmo, né? Também do Aldo e de todo mundo. Então, nota-se que aqui claramente ele pediu votos para si e para outros pré-candidatos. Então, é indiscutível aqui que houve pedido explícito de voto. Pode passar aí para o próximo. Eu lembro, Paulo, que nas eleições passadas, as eleições de 2018, um caso que aconteceu numa igreja, eu não lembro ao certo se foi configurado como propaganda antecipada ou não, mas o pastor ele apontava para a cadeira e a cadeira estava vazia inicialmente, aí ele apontava para a cadeira de quem é essa cadeira aqui? Aí o pessoal respondia, é de Deus, é nossa, e depois ele chamava o pré-candidato, mandava o pré-candidato sentar na cadeira e aí apontava, e agora, de quem é essa cadeira? Aí toda a igreja falava, é nossa. Um caso bem interessante, aconteceu aqui em Pernambuco. Depois eu posso até buscar o que foi que configurou. E aí envolve várias outras questões, né? Além de uma propaganda antecipada, poderia ser configurado também um abuso aí. Mas foi bem interessante esse caso nas eleições de 2018. Eu me recordo desse caso, realmente não me lembro se, ao final, ele foi considerado como uma propaganda eleitoral irregular, né, mas é um tema muito interessante e latente, né? Na verdade, o TSE ele vai retomar, a semana que vem, se não me engano, a discussão exatamente sobre o abuso de poder religioso, que é casos como esses, né, que os pastores, os bispos, eles utilizam-se da fé, né, da ascensão que eles detêm sobre aquelas pessoas que ali frequentam aquele templo religioso para incutir na cabeça delas o voto em determinados candidatos que, regra geral, são pertencentes à igreja, né? Então, isso está sendo discutido no TSE e nós vamos ter aí, acho que antes das eleições de 2020, né, as eleições de novembro, um posicionamento do TSE quanto a isso, se efetivamente isso é considerado abuso de poder religioso ou não. Passando aí ao exemplo seguinte, nós vemos um caso também de um discurso, né, também em um evento de lançamento da pré-candidatura,
né, a pré-candidatura de Jandira Fegali ao cargo de prefeita do Rio de Janeiro, em 2016. Onde, nesse caso, também considerou-se que houve um amplo convite ao público, né, distribuído em redes sociais. E aí também considerou-se que era uma casa de eventos que comportava um público muito grande e, efetivamente, pelos vídeos que foram analisados, existiam muitas pessoas lá, a presença do público foi muito grande, né? E, neste evento, foram proferidos vários discursos no palco montado lá na estrutura da Casa de Festas. E esses discursos foram sempre proferidos ao lado da pré-candidata, né, Jandira Fegali, e de outras figuras públicas. E aí, com vários pedidos explícitos de voto, né? Eu separei aí, acho que na apresentação tem 3 manifestações, 3 discursos diferentes, mas nesse caso, acho que foram 6 discursos que o TSE utilizou como motivação para entender que houve pedido explícito de voto. O primeiro deles aí foi o discurso de Wagner de Freitas, presidente nacional da CUT, onde ele disse lá no momento do discurso, Jandira prefeita com o apoio da CUT. Cláudia Vitalini, por sua vez, da UNegro, disse o seguinte no seu discurso: Jandira prefeita da cidade do Rio de Janeiro. A reação vai começar por aqui, pela cidade do Rio de Janeiro. Fora golpista, espancador de mulher, não me representa. E o terceiro discurso, o terceiro trecho de um discurso foi de Ana Rocha, da UBM, onde ela disse: por isso eu queria dizer que hoje o nome da Jandira na cidade do Rio de Janeiro é um orgulho dos cariocas. Vamos à luta, vamos eleger Jandira para a nossa luta avançar. Fica muito claro desses discursos, de todos eles, o pedido explícito de voto na pré-candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições de 2016. Né? Também, hipótese semelhante, aí pode passar para o próximo slide, foi um caso também de um evento de lançamento de uma pré-candidatura também de Jean Willis, que à época era deputado federal, né, e candidato à reeleição nas eleições de 2018. Então, esse evento partidário também foi transmitido ao vivo na página do pré-candidato no Facebook, e nessa ocasião foram proferidos discursos que também evidenciaram o pedido explícito de votos. Esses discursos lá, eu vou destacar os seguintes trechos. Né? Dizia lá: o Jean precisa ganhar para continuar nos próximos 4 anos nos representando no Congresso. Outro trecho lá falava: é fundamental que a gente renove esse mandato que nos representa tanto. Em outro trecho falou-se: o Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, elegerá você, Jean Willis. E, por fim, um trechinho onde dizia: fica um desafio. O Jean tem que ter 180 mil votos. Ou seja, várias passagens dos discursos onde houve o pedido explícito de voto. Né? Um caso aí também diferente, aí pode passar para a seguinte, Renato, e aí não mais aí em eventos partidários, é interessante que foi um caso de uma entrevista na fase de pré-campanha, né, entrevista concedida por um pré-candidato, e ele disse na entrevista o seguinte: eu vou ter muita honra de ser prefeito da cidade, se Deus permitir e o povo. A única coisa que eu peço ao povo é o seguinte: ter esta oportunidade de gerir. Ou seja, ele explicitamente pediu para votarem nele, né? Ele diz: a única coisa que peço ao povo é me dar a oportunidade de gerir. Ou seja, para que ele tenha essa oportunidade de gerir, é preciso que ele seja eleito. Para que ele seja eleito, é preciso do voto dos eleitores. Então, fica claro aqui o pedido explícito de voto. Renato, Paulo, tem mais algum exemplo aí das eleições? Sim, pode falar. Tem uma dúvida que se encaixa do amigo Glauco Maldonado Martins. Ele pergunta: é propaganda antecipada quando o prefeito, utilizando uma propaganda eleitoral travestida de institucional, vincula a imagem e nome dele a serviços e bens públicos no site da prefeitura? Pergunta bastante interessante, que tem a ver com o tema.
Veja só, pelo que eu estou entendendo aí, esta publicidade ela foi veiculada no site da prefeitura, né? Pela pergunta lida aí por você, Renato, teria sido veiculado no site da prefeitura. Neste caso, o que é que ocorre? Nós teremos aí se nessa publicidade institucional houver um desvirtuamento, porque a publicidade institucional ela não pode trazer o nome, imagem, nenhuma referência aos titulares do cargo público, né? Ela tem que ter caráter informativo, educativo, né? Se essa publicidade ela traz essa apologia ao candidato, né, ao prefeito que provavelmente seria candidato à reeleição, nós estaremos diante de uma conduta vedada. Não a conduta vedada da proibição de veiculação de publicidade institucional que se dá 3 meses antes da data das eleições, mas sim a conduta vedada do inciso 1 e 2 do artigo 73 da Lei Eleitoral. Porque para a produção desse conteúdo, né, veiculado numa rede social institucional, obviamente que se utilizou um fotógrafo, né, ou uma pessoa para fazer a filmagem, houve edição, se utilizou um computador institucional da prefeitura para postar aquela propaganda, aquela mensagem. Então, aí nós temos claramente configurada uma conduta vedada. E, possivelmente, também, a depender do conteúdo, porque aí, para que se configure a propaganda eleitoral antecipada, será necessário que esses elementos que a gente tratou aqui, e vem tratando, na verdade, estejam também presentes, né? Porque aí pode não acontecer de não ter nenhum pedido de voto, explícito de voto, né? Então, não configuraria propaganda eleitoral antecipada, mas configuraria a conduta vedada do artigo 73, 1 e 2 da Lei Eleitoral, que o TSE entende que não tem limite temporal, ou seja, pode acontecer a qualquer momento, né? Agora, por outro lado, usando aquelas balizas do precedente do TSE, caso exista um pedido explícito de votos veiculado numa propaganda institucional, penso eu que poderia ser classificado também como uma propaganda institucional, além de uma conduta vedada, né? Você configuraria os dois elementos, até pela questão também de desequilíbrio do pleito, da oportunidade de chance entre o candidato. Exatamente, o colega Glauco, ele disse aqui, compreendo que é conduta vedada e não há discussão, mas também propaganda eleitoral. Não foi a pergunta, eu acredito que também poderia, dependendo da situação e do que foi veiculado. Isso. É como eu falei, vai depender do conteúdo da mensagem veiculada, né? Se ela faz um pedido explícito de voto, né, estaria configurado, sim, a propaganda eleitoral antecipada. Se não faz, se é uma coisa subliminar, se coloca ali, se exalta o nome do pré-candidato, né, mas não há nenhum pedido explícito de voto, a meu ver, não restaria configurada a propaganda eleitoral extemporânea, mas sim a conduta vedada. Agora, tudo, obviamente, vai depender da análise do contexto de cada caso, né? Quem está nos acompanhando também aqui, mandando um abraço, é o colega advogado também, eleitoralista Gilmar Serra, o colega Clênio Pires também, de Itabira, advogado muito atuante na região. Deixa eu ver aqui mais. Jário Arturo, nosso colega também advogado, está ressaltando aqui que, no caso, aquele caso que comentamos da igreja, foi aplicado, segundo ele, uma multa de R$25 mil por propaganda antecipada. Aí, agradecer aqui pela informação dada pelo colega Jário. Renato, eu vou passar a seguir a verificar alguns casos, a identificar alguns casos em que a propaganda ela foi tida como irregular porque se utilizou de meios proibidos pela legislação eleitoral. Mas, antes disso, você tem algum outro caso de julgado recente do TRE de Pernambuco com relação à questão do pedido explícito de voto, ou seriam aqueles que você já ressaltou? Essa sessão do dia 3/8, que está pendente aí ainda de publicação da maioria dos acordos, foi uma sessão bastante interessante.
E teve um caso, além daqueles que eu mencionei, e um contexto de uma pré-candidata a vereadora, salvo engano, deixa eu ver se eu localizo o número do processo. Foi na sessão da manhã, teve 2 sessões nesse dia. Essa candidata ela fez várias postagens, uma delas dizia, olha, vamos subir e vamos descer. Outra postagem ela dizia, eu estarei lá, eu chegarei lá novamente. Esse contexto, essa série de publicidade que foi levada a conhecimento do tribunal pela representação, também configurou um pedido explícito de votos. Esse foi o julgamento do caso 06047-62 de 2020. Foi na sessão dia 3/8, mas também está pendente ainda de publicação do acordo. Então, o que a gente está observando é que, a depender de como essa publicidade chega, é transportada para o TRE através da representação, ela, no contexto, ela pode configurar ou não um pedido explícito de voto. É interessante porque é o que eu vou falar um pouco no final, mas já, aliás, vou adiantar aqui, esse entendimento sobre o que é propaganda eleitoral antecipada, né, após a reforma de 2015, é um entendimento que está em construção, né, está em evolução. O TSE ditou algumas balizas lá em 2016, né, nos julgados relativos às eleições de 2016, fez algumas modificações, alguns acréscimos nos julgados relativos às eleições de 2018 e, certamente, nessa eleição atual, vamos ter novidades aí com relação a esse tema, né? Tanto vindo do TSE como vindo dos TREs, né? Partindo para a análise dos casos concretos a seguir, nós vamos ver algumas situações em que, apesar de não existir o pedido explícito de voto, né, o TSE entendeu como configurada a propaganda eleitoral antecipada porque se utilizou de um meio vedado na fase de campanha eleitoral. O primeiro exemplo que eu dou é um caso, não tem aí nenhum slide, mas é o seguinte, foi um caso em que o TSE entendeu que foi veiculada propaganda eleitoral através de showmício, que é vedado pela legislação eleitoral atualmente, né? Por que o TSE entendeu que existia um showmício nesse caso? Ele entendeu o seguinte, que houve uma conjugação de 2 elementos. A conjugação do show de natureza artística com um caráter político do evento. Então, unindo a questão artística com a questão política, ou seja, de um comício, ele entendeu que restou configurado um showmício. A natureza artística desse evento, o TSE entendeu que assim configurou, porque existiram várias apresentações musicais ao vivo em um palco montado no evento. Tocaram várias bandas de forró, exemplo de Forró dos Três e do Cachorrão do Brega. Não conheço nenhuma das 2 bandas, mas é o que está lá na decisão. Além disso, o caráter político do evento, o TSE entendeu que, além dos shows, o que ocorreu? Nesse palco, ele foi ocupado também por vários pré-candidatos. Esses candidatos tinham um locutor presente, ele destacava o tempo todo o nome desses candidatos, não só o nome, mas também as qualidades políticas desses candidatos, né? Além disso, foram feitos vários discursos de conteúdo político por parte dos pré-candidatos. Então, se entendeu que ali existiram comícios dentro da política, mais shows artísticos e, portanto, configurou um showmício. Como é vedado na fase de campanha, também seria na fase de pré-campanha, então o TSE entendeu que configurou, nesse caso, propaganda eleitoral antecipada. Acho que um desafio nesse período, esse período de pré-campanha, que a gente viveu aí um disparo, a gente está fazendo agora, né, uma live, seria se enquadraria ou não
uma live feita virtualmente, ou seja, um showmício feito virtualmente, se enquadraria nessa conduta vedada. Penso eu que sim, não sei a opinião do amigo. Eu entendo que sim, não é qualquer live que configuraria, mas se nós tivermos a conjugação desses elementos, vamos supor, nessa live nós tivermos a apresentação de shows artísticos e, ao lado disso, a realização de verdadeiros comícios, né? A exaltação de qualidades dos candidatos, discurso político, mesmo que não tenha o pedido explícito de voto, mas isso passaria a configurar o showmício e, como meio vedado, também seria passível de sancionamento como propaganda eleitoral antecipada, né? Um outro caso... Destacando, Paulo, eu lembro que na sessão do dia 25/6, como eu falei anteriormente, todas essas sessões do TRE você encontra aqui no Facebook. Na sessão do dia 25/6, foi, na verdade, dia 26/6, a sessão das 10 horas do TRE de Pernambuco, foi configurado uma propaganda antecipada em razão de realização de showmício, e não foi preciso nem juntar os autos, a parte representante, não juntou a realização do show propriamente dito. Foi algo que me chamou até a atenção. Juntou apenas uma convocação feita pelo pré-candidato para ir ao distrito, porque iria ter o show de um DJ X, não me recordo agora qual seria o DJ, e juntaram também na representação um banner sobre esse evento que iria realizar. Então, esses elementos foram suficientes para configurar a propaganda irregular antecipada, porque seria um meio proscrito, né, na época de campanha. Exatamente. É como a gente vem dizendo, né? Na verdade, tudo vai depender da análise do caso concreto. A gente tem algumas balizas, né, alguns elementos que nos dão um norte, mas a efetiva configuração ou não da propaganda como antecipada vai depender sempre de um contexto mais amplo do caso concreto, né? A gente também tem alguns julgados do TSE com relação à utilização de outdoor, né? É um meio vedado na fase de campanha, por isso também seria vedado na fase de pré-campanha, e aí existem alguns precedentes, o mais notório deles, né, foi o que até ensejou essa nova posição jurisprudencial do TSE, onde ele passou a considerar que seria propaganda eleitoral irregular aquela propaganda veiculada através de meios proibidos, proscritos pela legislação, mesmo que não houvesse o pedido explícito de voto, né? Foi a partir desse caso, que foi o caso aqui de Pernambuco, o caso de Manuel Jerônimo, que é defensor público, né? E nesse caso foram colocados por amigos do defensor público 23 outdoors nos municípios de Recife, Limoeiro e Timbaúba, nos quais constava a imagem do Manuel Jerônimo, né? E com os seguintes dizeres: Manuel Jerônimo, o defensor do povo, seus amigos se orgulham por sua luta pelos invisíveis. O interessante a destacar nesse caso é que essa mensagem, classicamente, o TSE não considerava como propaganda eleitoral, mesmo antes da reforma eleitoral de 2015. Era tida como uma promoção pessoal, não passível de sancionamento. Ocorre que, a partir desta flexibilização, passou o TSE, analisando essa situação concreta, a entender que essa promoção eleitoral ela teria algum conteúdo eleitoral, não seria um indiferente eleitoral, principalmente pela forma como ela foi veiculada. E aí é que eu vou ressaltar mais uma vez, o contexto é que vai ditar, né? Se fosse, por exemplo, um outdoor colocado lá com esses dizeres, acredito que o TSE não teria entendido como uma propaganda eleitoral antecipada, né? Teria caracterizado como um indiferente eleitoral. Mas a forma como isso ocorreu, ou seja, a quantidade de peças publicitárias, né, a distribuição por vários municípios,
a proximidade com a eleição, o fato de que era público e notório que ele era um pré-candidato, quer dizer, o custo elevado para a colocação desses engenhos publicitários, quer dizer, todo esse contexto foi levado em consideração pelo TSE para entender que isso não era um indiferente eleitoral. E, por isso, apesar de não ter nenhum pedido explícito de voto, mas pela utilização do meio vedado, configuraria, sim, uma propaganda eleitoral antecipada. Um outro exemplo, que também foi apreciado pelo TSE, acho que foi um pouco depois, esse caso do Manuel Jerônimo foi julgado em 9 de abril de 2019 pelo TSE. Em 12 de 12 de 2019, o TSE julgou um caso semelhante, que foi o caso do juiz Odilon, do Mato Grosso do Sul. Também lá foram alguns outdoors espalhados pela cidade, onde constava a imagem do pré-candidato, né, do juiz Odilon, e havia um destaque ao texto que dizia o seguinte: vem comigo, 11 de novembro, filiação do juiz Odilon. Então, aqui também não era um indiferente eleitoral, porque se tinha o vem comigo, a indicação de que ele seria filiado a um partido político, né? E aliado ao uso do meio proibido pela legislação, entendeu-se que aqui também seria uma conduta passível de sancionamento. Tu tens algum caso aí, Renato, recente, de utilização de meio proibido pela legislação na pré-campanha, julgado pelo TRE de Pernambuco? O TRE julgou também nessa sessão, quando eles voltaram do recesso, né? Aí eu acho que eles reuniram os casos mais polêmicos sobre propaganda antecipada. Nessa sessão, no dia 3/8, foi debatido muitas situações envolvendo essa questão. Agora, antes de falar, eu acho que seria bom a gente falar daquele novo precedente do TSE sobre o outdoor na divulgação de atividade parlamentar. Não sei se você tem aí e pode completar, Paulo, porque tem tudo a ver esse julgamento da sessão dia 3/8. Na verdade, é o seguinte, o TSE, ano passado, ele firmou o entendimento de que a divulgação de atos parlamentares, que está expressamente previsto lá no artigo 36A como uma conduta que não é propaganda eleitoral antecipada, mesmo que realizado via outdoor, ou seja, um meio proscrito na legislação eleitoral, ele não seria passível de sancionamento. Ou seja, os parlamentares, para prestar conta dos seus mandatos, dizendo, por exemplo, foi aprovado o projeto de lei da minha autoria, destinei emenda parlamentar para a construção de um posto de saúde na cidade tal. Ou seja, ele prestando contas do seu mandato, né, mesmo que por meio de um meio proibido, não estaria configurado propaganda eleitoral antecipada. Esse caso do TRE, me parece que não foi exatamente uma divulgação de ato parlamentar, né? O TRE analisou um caso que a defesa do pré-candidato lá tentou fazer uma interpretação mais elástica desse precedente do TSE relativo à divulgação de atos parlamentares para uma situação de uma pessoa que era, acho que apresentadora de um programa, né, de rádio, se eu não me engano, né, que divulgou através de outdoor esse programa dele, né? Ele aparecia em vários outdoors lá divulgando o programa e coincidentemente isso num período eleitoral, né? Aí eu acho que o que o TRE deve ter levado em consideração? Ora, o pré-candidato deve apresentar esse programa há bastante tempo, né? Nunca divulgou em outdoor esse programa. Na verdade, a situação do caso específico era um programa que ia surgir na rádio daquela cidade, e aí começou a se divulgar como um novo programa, só naquela localidade, sabe? E aí assista ao novo programa, mas aí tinha um destaque maior para a foto do apresentador, e inclusive foi o feito, vou passar o número, foi o 06.053-73 de 2020. O acórdão ainda está pendente.
mas foi exatamente isso. Então, a defesa tentou fazer uma analogia com o permissivo na divulgação de atos parlamentares e tentou dizer que seria um indiferente eleitoral, que se tratava, na verdade, de uma divulgação de um novo programa, mas não vingou muito, não. O TRE daqui, ele aplicou multa e a retirada também das propagandas. Eu acho que esse caso, por não se aplicar a ressalva do artigo 36A, né, de divulgação de atos parlamentares, né, que é uma exceção expressamente prevista legalmente, e aí o TSE entendeu por aplicá-la nesses casos, né, eu acredito que, nesse caso, não se aplica efetivamente esse precedente e ele se assemelha muito mais ao caso do Manuel Jerônimo, né? Na verdade, você tem ali uma promoção pessoal, você, a princípio, não teria um conteúdo eleitoral propriamente dito, né? Não se tem menção à pré-candidatura, não se exalta a qualidade pessoal do pré-candidato, não se aponta o que ele pretende fazer. É uma mera promoção pessoal, mas, por ter sido veiculada por um meio proibido, e aí ela tem esse potencial de influenciar nas eleições, e o TRE entendeu como uma propaganda eleitoral antecipada e irregular. Veja só, a gente teria aqui assunto para passar a noite todinha falando sobre isso, sobre vários outros casos, sobre algumas situações mais específicas, como propaganda intrapartidária, como a questão da propaganda eleitoral antecipada negativa, que tem alguns aspectos próprios, né? A gente teria também a possibilidade de falar sobre a propaganda realizada por pessoa jurídica, que é vedada, né? E vários outros casos. Mas a gente já está passando aqui da hora que a gente tinha combinado. A live anterior ela realmente se estendeu bastante, né? E a ideia nossa hoje aqui era fazer algo mais curto, condensar aí dentro de 1 hora. Então, eu vou fazer uma ressalva final aqui, né, que eu já fiz, mas vou reiterar, dando um alerta, fazendo um alerta a todos os pré-candidatos, né? Essa jurisprudência, com relação ao que pode e não pode fazer na fase de pré-campanha, ela é uma jurisprudência em construção. Não há uma coisa solidificada, pacífica. Isso vai ser trabalhado ainda em algumas eleições para que nós tenhamos uma segurança jurídica na aplicação da lei, né? Então, é preciso efetivamente ter cautela. O que nós temos recomendado aos pré-candidatos que a gente tem assessorado é máxima cautela, né? Procurar evitar qualquer tipo de expressão, qualquer tipo de menção ao ano de 2021, né? Em 2021 estaremos juntos, aquelas expressões clássicas, confia em mim, eu preciso do seu apoio, vote em mim, etc. Então, é preciso ter muito, muito cuidado com relação a essa fase de pré-campanha, e esse cuidado ele é mais importante ainda quando nós temos um caso de um pré-candidato que faz uma propaganda muito forte, muito massiva, muito reiterada e, muitas vezes, com gastos elevados para que isso se realize, né? Esse cuidado ele tem que ser tido porque, além de ser possível considerar a propaganda como irregular e haver a aplicação da multa, dependendo do contexto, dependendo do pacote como um todo, né, do que o candidato fez na pré-campanha como um todo, ele pode vir a ser acusado de abuso de poder econômico, que foi exatamente o caso da senadora Selma Arruda. O que aconteceu nesse caso? A pré-candidata ela fez gastos altíssimos com a sua propaganda na pré-campanha. Ela contratou uma empresa de marketing, produziu peças publicitárias de pré-campanha muito bem trabalhadas, né? Divulgou isso de forma massiva, né? Gastou efetivamente muitos recursos para fazer, e aí foi eleita
diplomada e se entrou, na época, com uma ação de investigação judicial eleitoral. E se comprovou que ela gastou uma quantia de aproximadamente de mais de R$1 milhão, se eu não me engano, na fase de pré-campanha. Então, o que é que ocorreu? Se entendeu que houve abuso do poder econômico na pré-campanha e houve a cassação do seu mandato, né? A cassação do diploma e a perda, consequentemente, do mandato. Então, é preciso ter muita cautela, especialmente com a questão dos gastos na pré-campanha. Essa é uma fase para se fazer conhecido via redes sociais, né, com postagens sem pedido de voto, sem muito trabalho de marketing pesado, com custos elevados. Então, precisa ter realmente muita cautela na hora de atuar na pré-campanha. Vereador Antônio Henrique Fiapo. Paulo, deixa eu só agradecer aqui antes. José Natanael tá dando parabéns, Paulo, dizendo que a palestra foi muito esclarecedora. Temos aqui a participação de Jário Arturo, nosso colega, também parabenizando. Tem algumas perguntas que eu anotei de Fernando José, e já digo a ele que no dia 12/8, na próxima quarta, salvo engano, não sei se é a próxima quarta ou se... Próxima quarta. É isso, dia 12/8, a próxima quarta. A gente vai fazer uma live específica sobre registro de candidatura e sobre inelegibilidades. Então, eu anotei a pergunta de Fernando José e teremos o prazer de, na próxima live, respondê-las. Rodrigo Fernandes, nosso colega e filho de Paulo, também está acompanhando, parabenizando aqui a live. E gostaria de agradecer a presença de todos, dos colegas advogados, Clênio, de Itabira, também de Sertânia, nosso colega Marcelo, Hugo Moura, daqui de Recife, e todos os pré-candidatos também que acompanharam a live, e já fazer essa divulgação, o dia 12/8, a live sobre registro de candidatura e inelegibilidades, e no dia 19/8, sobre propaganda eleitoral. Aí não mais sobre a pré-campanha, mas sobre propaganda eleitoral propriamente dita. Eu acho que é isso. Vou passar a palavra para o vereador Antônio Henrique Fiapo, de Sertânia. Veja só, a respeito dessa divulgação de atos parlamentares ou de como se fosse uma prestação de contas de mandato, que alguns vereadores, geralmente vereadores, fazem isso. E se havia algum problema de se fazer essa questão por meio impresso, prestando contas de seu mandato a respeito de projetos de lei que conseguiu aprovar, de outras ações, de ter conseguido algum recurso para uma obra, para alguma coisa em seu município. Não só através de divulgação em Facebook, Instagram, de WhatsApp, mas também por meio impresso. E em alguns casos a gente tem conhecimento também que se faz isso através de carro de som. O que há de legal ou de ilegal nisso aí? Veja só, vereador, na verdade, a divulgação dos atos parlamentares, e a lei diz, desde que não exista pedido de votos, e aí nesse caso específico ela fala pedido de votos, mas aí conjugadamente com os outros dispositivos tem que se interpretar como pedido explícito de voto, não existe nenhuma vedação, né? O próprio TSE, como a gente disse agora há pouco, ele entendeu que mesmo por um meio proibido pela legislação, como o outdoor, o vereador pode fazer a sua prestação de contas de mandato. Ou seja, ele pode colocar lá um outdoor dizendo que aprovou o projeto de lei tal, que conseguiu trazer uma escola para determinada comunidade, né, que destinou uma determinada verba parlamentar para construção, uma emenda parlamentar para a construção de um posto de saúde, etc. Então, ele pode fazer, inclusive pelos meios que são vedados pela legislação na campanha eleitoral. Então, poderia sim, através de uma revista, né? Inclusive existem vários parlamentares
num Congresso Nacional que fazem isso, né? Editam periodicamente revistas com os seus feitos, as suas realizações à frente do mandato parlamentar. Pode ser feito também via carro de som e das diversas formas possíveis, né? Não há essa limitação para a divulgação de atos parlamentares. Isso é uma exceção que a lei estabelece, né? É, obviamente, uma possibilidade que traz certo desequilíbrio na disputa eleitoral, né? Porque, obviamente, o parlamentar já titular de um mandato, ele tem muito mais possibilidade de circular no meio político, de se fazer conhecido, e ainda pode ter essa livre divulgação dos seus atos parlamentares, né? Enquanto uma outra pessoa que não é parlamentar, ela não pode, nessa fase de pré-campanha, colocar lá um outdoor dizendo que, como empresário, gerou tantos empregos para o município X ou Y. Ela não pode fazer porque esse meio é proibido, mas o parlamentar pode. E isso está legitimamente estabelecido lá na lei eleitoral e é plenamente admitido na jurisprudência do TSE. Então, além desses meios, como o senhor falou, pode ser feito também via redes sociais e das diversas formas de publicidade disponíveis para tanto. Bem, isso era, inclusive, uma dúvida, que eu tinha algumas dúvidas sobre isso, e também que eu, no dia a dia, pré-candidato me pergunta sobre isso, por isso eu fiz essa colocação para que a gente tivesse um esclarecimento melhor. Agora, só faço uma observação que aí a gente sabe e que tudo que é feito por um vereador, né, ou um prefeito de uma municipal, o rigor da lei é sempre aplicado de forma mais feroz, né? A gente sabe que isso na prática, então, eu recomendo que mesmo a legislação admitindo, né, mesmo sendo possível, se tenha parcimônia, se tenha cuidado ao fazer, porque há sempre uma tendência de haver uma interpretação mais acirrada, mais restritiva com relação, infelizmente, porque isso aí não tem sentido nenhum, mas é o que a gente muitas vezes vê na prática, né? Então, é sempre cuidado com o que vai fazer para não haver um tipo de interpretação mais restritiva. Ok, então, eu acho que o senhor ainda tem mais alguma colocação a fazer. Nós estamos aí, eu acho que pelo menos com 1h30 de live. Vereador, é como eu falei antes, a gente teria aqui, dava para passar mais umas 3 horas aqui falando sobre propaganda antecipada, sobre pré-campanha, tem muita coisa, mas nós nos propusemos a fazer isso aí no prazo máximo de 1h30. Eu acho que já deu para passar pelo menos uma ideia geral com relação a isso, né? Eventuais dúvidas que surgirem podem ser encaminhadas. Acho que a gente, no início da próxima live, a gente pode também até responder algumas perguntas. Então, podemos encerrar por hoje, apesar de que, por mim, a gente ficaria aqui por mais umas 2, 3 horas, porque o direito eleitoral ele é apaixonante. Eu acho que todo mundo que milita nele acaba se apaixonando e sempre um assunto que se faz, sempre se deixa, quem está assistindo sempre tem alguma dúvida, e se houver isso, como tem na divulgação nossa aí, tem um número de WhatsApp que as pessoas podem encaminhar as perguntas, né, as dúvidas que tiverem, poderão ser respondidas até de forma individual ou no início da nossa próxima live, que é quarta-feira, dia 12, né, às 19h, sobre registro de candidaturas. Então, a gente quer agradecer aqui mais uma vez, doutor Paulo, doutor Renato, agradecer a todos que participaram conosco, todos que estão aqui nos assistindo, e dizer que isso fica disponibilizado, porque depois, quem não pôde assistir, vai ter a oportunidade de assistir e aí tirar as suas dúvidas. Fica o nosso agradecimento a todos aqui, uma boa noite. Boa noite, obrigado pela oportunidade e até a próxima quarta-feira.